Já tem pergunta aqui no nosso Face. Bom, a comissão especial hoje, viu, Luquinha? A comissão especial da Câmara está analisando a proposta de reforma na Previdência. Agora, com essas possíveis mudanças, como é que ficam os direitos de quem, por exemplo, já recebe aposentadoria e também pensão por morte? E também o benefício, né? Só que a gente está comentando, esse benefício tem gerado tanta dúvida. Será que tem que escolher um ou outro, ou agora vai poder pegar os dois? Como é que fica? A gente estava brincando, até na hora de morrer tem que deixar dinheiro. Ele veio de São Paulo, especialista nesse assunto. Ele está aqui para tirar as nossas dúvidas. Nosso querido doutor Alexandre, João Alexandre, doutor Alexandre, vem aqui. Ei, doutor, chega junto. Boa tarde. Veio lá de São Paulo, da capital, conversar com a gente, não é isso? Não, bom? doutor? Como é que você tá, da capital, Lucas? né, que você vem, né, doutor? É, lá de São Paulo, Tá, bairro do como que tá lá? Ipiranga. Ouviram do Ipiranga? Ouviram do Ipiranga, né? O doutor que está sempre postando. Quem segue o doutor pelas páginas aí das redes sociais, todo dia tem uma publicação de orientação em relação à Previdência. Muito legal, porque faz parte da nossa vida. Desde que a gente começa a trabalhar, isso faz parte da nossa vida. Doutor, a gente começou falando que hoje a Câmara está analisando alguns pontos. A pensão por morte está nessa discussão de hoje também ou não? Então, Sol, o que vai ser analisado hoje é o que o parecer foi votado semana passada, são os destaques. Se algo vai ser, uma linguagem mais fácil, se algo vai ser colocado dentro desse relatório que foi aprovado, uma emenda, né, fazer uma coxa de retalhos ali. E o que foi dito? Desses 10 pontos, talvez só passe um, que é um aspecto técnico, que é não julgar as ações de acidente do trabalho na Justiça Federal e sim na Justiça Estadual. E manter todos os outros pontos aprovados no relatório semana passada. Entendi. E a gente vai tentar compreender como é que fica a questão de quem hoje já é aposentado e também recebe a pensão por morte, se vão mexer no seu bolso, Luquinha. Solange, não falou o nome aqui, mas disse que do lado aqui, pertinho da gente, tem uma plantação de mamona enorme pra gente ir lá depois. Eu quero. 10 minutinhos aqui, né? Eu quero mamona. Ela pediu pra não falar o nome, ela até colocou o nome aqui, não vou esperar o seu nome aqui também não, porque ela tá com vergonha. Mas ela disse que sempre ouviu falar sobre pensão por morte, e ela disse que não sabe o que é a pensão por morte. Então vamos começar bem, não tem problema, viu, minha querida? Aqui não tem pergunta errada não, viu? Tudo que vocês perguntarem tá certo. O que é a pensão por morte? Vamos lá, Luquinha. Reitero, né? Vocês não tem que ter vergonha. Não. Como a Sol falou, a gente sempre coloca. Qual que é a ideia? É utilidade pública. É trazer para as pessoas essas informações que elas saibam o mínimo do mínimo dos seus direitos. Claro. No caso, a pensão por morte, o que é? A pessoa, eu, você, nós pagamos o INSS. Nós trabalhamos, temos renda. Ao pagar, nós vamos receber alguns benefícios. Aposentadoria, auxílio-doença. E na nossa falta, ou seja, morrendo, os nossos dependentes não vão ficar desamparados. Por quê? Porque é previsto a pensão por morte, ou seja, eu venho a falecer, eu tenho filhos, tenho esposa, o que acontece? Eles vão receber a pensão por morte para que eles não tenham um abalo financeiro pela minha perda. Porque o senhor contribuiu para isso, as pessoas contribuíram para isso, nada é de graça nesse governo, nada é de graça. Então, só que agora estão querendo rever essa situação. Será que a gente vai ter que escolher? Tem uma pessoa na linha, Luquinha. Vamos atender então. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? Eu me chamo Maria. Ô Maria, de onde você fala? Jardim Colonial. Obrigado pela participação, viu Maria, pela companhia. Qual que é a sua dúvida? Então, eu comecei a pagar o INSS como facultativo em 93. E no dia 15 de março eu fiz 60 anos. E eu consegui agendar só para no dia 14 de junho. Eu gostaria de perguntar para o doutor se eu vou conseguir me aposentar. Ela que faz aniversário junto comigo. Exatamente. Então, ela me passa que ela contribuiu com o facultativo desde 93. Se ela contribuiu tudo certinho de lá pra cá, ou seja, o que eu digo certinho só, Lucas, sem nenhum furo, todos sem os falhar, meses, né? ela tem uns 24 anos. Para ela aposentar por idade, hoje, Tá legal. 15 anos. Fechou a conta. Vai aumentar para 20. Acho que para 25. Esse é o medo dela, né? Mas ela deu entrada, vamos supor, hoje. Ela tem direito. Mas marcou para dezembro. Ó, vou colocar um prazo elástico, tá?
A DIB, a data de início do benefício, vai ser a data de hoje, 9 de abril. Então, haja o que houver, é a regra do dia 9 de abril. Então, você pode vai. ficar sossegado, Maria, que não vai mudar nada para você. E eu acredito, estando tudo certinho, você sim vai se aposentar. Tem alguém na linha que não quer falar o nome? Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, amiga, qual que é a sua dúvida? Então, eu tenho uma irmã que ela está agora com 69 anos, e ela e o esposo, e ele é aposentado só com o salário mínimo. Quando ela estava com 59 anos, eu fui tentar pagar INSS para ela. Eu fui lá no INPS, eles falaram que não, que ela ia fazer 60 anos, que não poderia pagar mais. Daí a gente ficou. Então agora eu voltei lá uns 3 anos atrás, um outro funcionário me informou que poderia pagar. Então agora já está com 13 anos pago, mais ou menos, que ela já tinha de firma. Só que agora a gente conseguiu, levei ela, passou na perícia, foi em janeiro, e até agora não deu retorno nenhum. Isso aí tem algum problema? Eles não retornam mesmo? É normal? Bom, normal já é. Agora, quando que estão querendo tirar a aposentadoria do povo, então vai ficar pior ainda, né, Luquinha? E aí, doutor? Vendo o caso da ouvinte só, vejam só como as informações, por isso que tem que ter informação. Tem. Mais uma vez, parabenizo vocês. Obrigada, doutor. Aqui, a Bandeirantes, trazer essas informações, porque eu vejo que o ouvinte nos traz. Foi a primeira vez, disse que não podia. Foi a segunda, disse que podia. A segunda vez está certo. Mas graças a Deus que ela voltou. Sim. Porque a maioria não volta só. O que acontece? Ela tem informação errada. Mulher é 60 anos hoje para se aposentar. Se ela quiser começar a contribuir agora, tudo bem, ela pode. Mas o que acontece? Ela só vai se aposentar com as regras atuais daqui 15 anos. Então não se aposenta com 60, mas com 75, porque exige idade de 60 e 15 de contribuição. Mas essa história que não pode, a não ser... Se pode o facultativo, que é aquele que não tem atividade remunerada, por que não pode a pessoa de 60 anos? Agora, só complementando, não desliga não, viu, minha linda, que está aí na linha, só para pegar isso daí, que eu acho que é uma situação que todo mundo se pergunta. Ela tem idade, mas não tem o tempo de contribuição. Não vale a pena para garantir pelo menos o mínimo do direito, do dinheiro que ela tem direito? O que acontece só? A gente até recebe essas perguntas. Chega o cliente no escritório, doutor, minha esposa tem 59, 55, ela vai se aposentar com 70, mas eu falo, começou a contribuir, cumpriu a carência, se nunca contribuiu, vamos falar um ano, né? Pra gente não entrar em termos técnicos. Ela já pagou um ano. Sim. Nunca contribuiu, pagou um ano. Sim. Mas eu só aposento só com 70. Qual é a vantagem? Se ela ficar doente, ela vai receber auxílio doença. Ao passo que ela só não pagar nada, ela ficar doente, ela não recebe nada. Mas o auxílio doença é difícil receber, que pode ouvir isso no posto de um parente. Mas se você não pagar, não vai ser difícil, vai ser impossível. Se não contribuir, não tem jeito, Luquinha. Pois tem uma pessoa na linha, se eu não me engano. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, minha querida, não sei se você quer falar o nome ou não. Pode falar o nome se quiser. Celina de Taubaté. Ô, Celina, obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida, Celina? Olha, faz 3 anos que eu perdi meu marido e eu consegui ficar com a pensão dele também. Eu também sou aposentado. Então eu queria saber se vai mudar alguma coisa para mim, se eles vão tirar dele, que eu conseguisse, não sei como é que vai ficar. Excelente pergunta, viu, Celina? Porque a Maria Fátima, que também está aqui no live, e algumas pessoas que já recebem os 2 benefícios, elas querem saber se podem perder um deles, se vão ter que escolher. Vamos lá. Primeiramente, obrigado a Celina e a Maria Fátima pela pergunta. Pergunta muito interessante, muito boa. Vamos lá. Caso da Celina e da Maria Fátima. É o que a gente fala de direito adquirido, tá? Não interessa quanto ele ganhava ou quanto ela ganha, pode acumular hoje, não vai mexer nada no direito dela. Mas só para responder aos outros casos, né, Sol? Vamos imaginar que a Celina e a Maria Fátima, os maridos e ambas, das duas, ainda não houvessem falecido. Veio a proposta, que está para ser aprovada. O que acontece caso ela seja aprovada? Pode acumular, somar a aposentadoria com a pensão por morte, desde que a soma, Sol, não ultrapasse 2 salários mínimos, que vai dar mais ou menos R$ 1.872. Tá, então se o mortinho, que ainda não morreu, mas vamos lá, o futuro mortinho, receber 1.000 e a esposa receber 1.000, dá 2.000, então não pode mais?
Se passar, não. De 1.800? Uma outra coisa. Quando a nossa outra ouvinte, eu falo a nossa outra porque ela não se identificou, Sol, disse o seguinte, olha, eu fui a primeira vez, falaram isso, que falaram errado, né? Sim. O que acontece? Prestar muito atenção quando você falou mortinho, quando o mortinho morreu. A gente brinca, mas é algo muito sério. Mortinho. Por quê? Vamos imaginar que a PEC vai ser aprovada no dia 20 de julho, um exemplo. E vem com todas essas maldades que a gente está falando aí, Sol. O que acontece? Fica bem claro para o ouvinte. Mas a pessoa faleceu no dia 10 de julho, antes. Então pode acumular. Tá, entendi. A alíquota de 100 vai ser mantida, não vai ser de 60. Então, ver isso. Porque se você for no posto, vão falar, mudou tudo. Não mudou tudo, não. Para esse caso, não. Estou te falando sobre pensão por morte, só. Pois é, Luquinha, como é que as mudanças aí com a reforma previdenciária, que estão votando todo dia alguma coisa aí, como é que isso mexe com a pensão por morte? Você que já recebe 2 benefícios, a pensão e a aposentadoria, né? Quem está aqui com a gente? A gente está recebendo o advogado João Alexandre para tirar as nossas dúvidas. Não sei se eu consegui esperar, consegui. Vou mostrar para você essa pergunta, só que interessante, né? Ela não comentou o nome, mas disse que o pai dela estava com um processo, doutor, no INSS, por ter sido cortada a aposentadoria por acidente de trabalho há mais de 5 anos. Só que o que aconteceu? Ele faleceu há 2 anos, já com a idade de 80 anos. Ele tinha 80 anos. Eles estão ainda aguardando esse processo que se arrasta aí por anos e anos. Ela quer saber se o idoso realmente tem prioridade. E quando sair, ela vai receber retroativo do que não foi recebido? Olha, primeiramente, vamos começar do fim. Né? Aquela pergunta, né? Idoso tem prioridade? No nosso país precisa acabar essa história que tem lei que pega e tem lei que não pega. E a do idoso, tramitação especial, é uma que não querem que pegue. E eu insisto em pedir, porque falam, olha, aqui todos são idosos. Mas espera um pouquinho. Tem um idoso de 60, o de 65, o de 70, 75 e 80. Óbvio que o de 80 merece uma prioridade maior. O que ela deve fazer? Vai ter atrasados aí em sendo concedido o benefício. Entendi. Ela entrar na justiça pedindo dano moral pela ineficácia da prestação do Estado, porque 5 anos é muito tempo. Ela deveria, mas agora já foi, ter entrado na justiça, que com certeza também não é tão rápida, mas teria sido muito mais rápida. Então cabe dano moral aí. Não deixa passar batido, não. A gente está cheio de perguntas aqui no live. O doutor prometeu que vai responder a essas perguntas, tá bom? Agora vamos ver quem está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem é? Quer dizer seu nome ou prefere não se identificar, linda? Não, é a Bernadette. Oi, Bê, tudo bem, linda? Tudo. Diga lá. Então, eu tenho 59 anos e 25 contribuído. Aí eu queria saber se você eu vou ter que ter a idade de 62. Ela já está próximo aí de se aposentar? Ou seja, quem está próximo, existe uma regra de transição diferente, não? Então, olha só, o que acontece, né? Ela já tem o tempo, tanto atual, quanto caso seja aprovado, que eu acredito que vai ser aprovado, né? Os 25 anos. Mas estão querendo o quê? 62 anos, né? Então, o que acontece? A transição que é o grande problema, é muito dura. O que foi falado e não se tocou nesse assunto ainda, não está claro para ninguém ainda, o seguinte, Lucas, se faltasse tempo para ela, fosse ao contrário, vamos imaginar que ela tivesse 20 anos só e aumentou para 25. Você recolhe além dos 5, 50%, que vira 7,5. E agora na idade? Não tem como aumentar a idade, né? Vou viver mais 5 anos para poder pagar pedágio. Aí que vão vir as discussões. Que era direito adquirido dela. Ela já iria fazer. Mas o que acontece? E quem está em vias de? Então a transição é muito dura. Shirley está aqui ao vivo também com a gente. Shirley Santos, a pergunta dela está aí na telinha, doutor. Ela diz o seguinte: boa tarde, Sol. Minha mãe tem 86 anos e desde o falecimento do meu pai em 81, ela recebe a pensão por morte. Como é que fica a situação da minha mãe? Lembrando que ela nunca trabalhou na vida, portanto, nunca contribuiu. 86 anos. O
pai faleceu em 81. O nome dela? É Shirley Santos. Shirley, primeiramente obrigado pela pergunta e fico contente porque é a primeira pergunta que eu vou dar uma boa notícia. No caso da senhora, sua mãe, Shirley, não vai mudar nada. Não mexe nada. Tá? Não vai mexer nada. Ela deve estar recebendo 80%, deve não, da aposentadoria que seu pai recebia. Por que isso, Solange? Porque na década de 60 era 60%. Entendi. Depois veio a Lopes, foi para 80%. Em 95 aumentou para 100%. E agora querem voltar para 60%. Eu não falei isso à toa. Vejam o retrocesso. Nós estamos aprimorando, aumentando. Por que isso? Nós criticamos muito. Imagina um casal de idosos. Cada um ganha apenas R$ 1.500. Não estou aumentando muito. Eles têm uma renda de R$ 3.000. Um morre. A renda familiar cai para 1.500. Pronto. Como fica o que sobrevive? Não estão pensando nessas pessoas que vão ter lá mais de 70 anos. O que eles vão fazer da vida? Depender de filho, de parente? Ou ir todo mundo pulou-as? Pessoas que perguntaram no live que o doutor tem acesso à nossa página, podem ficar tranquilas que o doutor vai responder todo mundo. Tem trabalho para quando chegar na capital, viu, doutor? Obrigada pela sua participação, viu, doutor João? Eu que agradeço, mas é um trabalho que eu não vejo trabalho, é um prazer. Graças porque a levar Deus. Informação para que as pessoas são carentes, sim. A gente até defendia que deveria ter uma reforma, e nessa reforma, eu até brinco que isso é muito idealismo. Nós falávamos, eu e um outro professor, do Miguel Rovert, colocar no ensino médio direito constitucional e previdenciário, né? E agradecer mais uma vez só o Luquinha por estar aqui trazendo essas informações e todos os telespectadores aqui do Vale, que sempre são muito bem tratados aqui quando vem dar aula, trabalhar. Obrigada, e viu, as entrevistas aqui da Sol. Parabéns ao Grupo Band por todo esse trabalho de informação. Muito obrigada, viu? Bom retorno para a capital. Bora nós, Solange. Obrigado, doutor. Obrigado. Beijo, até amanhã.